Santidade e paz, meu povo! Episódio 66 do Santo Pode. E hoje nós vamos falar sobre a teologia da libertação. O mal, né, na realidade, o mal da teologia da libertação e como nós católicos, né, devemos nos comportar para combater esse mal. E para falar com a gente hoje sobre esse tema, nós temos aqui conosco o professor Carlos Neiva. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, fico muito feliz pelo convite. Aí, vamos que vamos hoje aí. O professor Carlos Neiva, né, como eu disse, é professor de literatura, de filosofia, né, está lendo no Santa Carona a Bíblia, então fica aí já essa dica para vocês acompanharem lá no outro canal, no canal do Santa Carona. É devoto de São José e de São Patrício. E, no caso, compõe também a bancada lá do Santa Zoeira, né, do Santa Carona. Professor, já no tema da TL, queria que o senhor falasse para a gente quando que ele emergiu ali na América Latina, principalmente, e por que a gente tem que ficar muito atento em relação às realidades que essa TL está trazendo e como ela vai se distanciando do que os nossos fundamentos católicos apregoam, né? Perfeito. Eu acho que antes de falarmos da teologia da libertação, a gente tem que falar no que ela está baseada, né? Perguntaram uma vez para o Leonardo Boff, né, que a teologia da libertação se tratava de como é que era? Marxismo na teologia, né? E ele falou que não, se tratava de teologia no marxismo, era diferente, né? A gente não vê bem a diferença nessa oposição que ele faz, né? Mas eu acho válido comentar o que é o marxismo, né? Como professor de filosofia, Marx é sem dúvida um autor com quem eu sempre tive que trabalhar ali na sociologia, na antropologia, né? E é interessante a gente explicar por que esse autor ele é tão temido, podemos assim dizer, pelos católicos, né? Será que é um exagero da Igreja Católica ter raiva de Marx? Será que Marx é uma vítima sendo perseguida pela Inquisição? Né? O que está acontecendo aqui? Só que para a gente entender Marx, para a gente entender a teologia da libertação, a gente precisa entender um pouquinho do contexto da filosofia alemã. Então eu vou fazer um salto aqui, né? Mas prometo que vou ser breve, né? A filosofia, já ali na metade da Era Moderna, o que nós vamos chamar de Iluminismo, né, o período do século das luzes, né, o período em que a gente vai ter, por exemplo, a Revolução Francesa, ela entra num embate muito sério sobre qual é o papel do filósofo, qual é o papel do pensador na sociedade moderna. Né? Vale lembrar, mesmo nós estamos hoje no terceiro milênio, a modernidade, ela começa no século XVI, e ela vai estar no seu ápice ali no século XVIII, né? A era que nós vivemos hoje em dia não são tempos modernos, apesar de termos o filme do Charlie Chaplin aí, né? A era que a gente vive é a contemporaneidade, e alguns vão até falar da pós-contemporaneidade, porque a modernidade, ela é esse período exatamente entre essas revoluções, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e o que nós podemos chamar de uma revolução filosófica. Por quê? A filosofia, ela tinha sido, durante a Grécia Antiga, o apogeu ali do pensamento, né? O ápice da democracia grega. Né? Todos os filósofos tinham direito de expor os seus pensamentos na praça pública, né? Então a gente vai ver ali as mais variadas escolas sentando e expondo os seus pensamentos. E é claro, cada época vai ter as suas contradições. E no caso da Grécia Antiga, todos os filósofos podem expor seus pensamentos, mas o principal filósofo, Sócrates, foi morto por expor seus pensamentos, né? Depois a gente vai para a Idade Média e com o advento da sociedade cristã, a filosofia ela encontra um novo papel, que é explicar os mistérios da fé. Então a filosofia ela passa a ser não mais uma serva da democracia, mas uma serva da teologia, uma serva da fé. E a gente vai ver todo esse desenvolvimento durante a patrística, e aí esse desenvolvimento ele entra num declínio ali no período da Idade das Trevas, que é o momento em que os bárbaros saqueiam Roma,
né? É o momento em que São Jerônimo começa a escrever que o mundo está acabando, porque Roma está caindo, em que Santo Agostinho começa a falar de duas cidades, uma Jerusalém que passa e uma Jerusalém que não passa, porque para a galera era o fim do mundo definitivo. Mas depois disso a igreja começa a evangelizar esses bárbaros que descem para saquear Roma, e a gente tem um novo apogeu de novo da teologia, que é a escolástica, né? O próprio rei bárbaro, agora cristianizado ali, a coroa inglesa, né, Carlos Magno, toda a dinastia ali de Carlos Magno, começam as escolas palacianas e viram as grandes universidades, e mais uma vez a gente vê a filosofia trabalhando nesse paradigma, junto com a fé, agora não na patrística, mas na escolástica. No início da Era Moderna, a gente vai ter uma crise de fé, tanto pela a Reforma Protestante, ou Revolta Protestante, como eu prefiro colocar, né, que é muito mais uma revolta do que uma reforma, como pela descoberta do Novo Mundo, né, são vários contextos ali, a ascensão muçulmana, que vai tomar Constantinopla, né? São vários contextos ali que fazem com que o homem repense e a filosofia ela fique meio sem rumo. Nesse sem rumo, a gente vai ver a escola francesa criando o racionalismo, onde toda a filosofia ela passa a servir a matemática, e não é à toa que nós vamos ver que os grandes pensadores franceses, eles são pensadores racionalistas, pensadores matemáticos, né? Acho que o maior nome que a gente pode dizer é o René Descartes, que vai ter o plano cartesiano, né? E a gente vai ter a escola inglesa, que vai ter uma raiz de franciscanos aristotélicos ali ainda, né? Vão deixar sua marca ali na Inglaterra, que vai começar com uma visão distorcida de Aristóteles, né? Uma ideia cientificista, que vai ser o empirismo, ou seja, a gente só filosofa sobre aquilo que a gente consegue atestar cientificamente. E vai ser o ápice ali da biologia, da física, da química, e nós vamos ter grandes pensadores nesse caminho, David Hume, Thomas Hobbes, e por aí vai. Só que aqui, nessa briga França-Inglaterra, a filosofia foi meio que ficando sem rumo. E quando nós temos o advento do iluminismo, vem-se a pergunta, qual é o papel da filosofia? E aí é o momento em que alguns pensadores, como por exemplo o Auguste Comte, vai falar que o papel da filosofia é deixar de existir, que se deve ser criada uma nova filosofia, uma filosofia que atue de maneira positiva, né? E aí vai criar, por exemplo, a sociologia. Mas é um momento em que o grande nome vai surgir ali e vai falar, olha, não é mais o palco da filosofia, não é mais a Grécia, não é mais a Igreja Católica, não é mais a França, não é mais a Inglaterra. O palco da filosofia é a Alemanha. E esse nome vai ser o Immanuel Kant. O Kant, ele vai, então, criar ali a filosofia dele e vai ser um negócio tão estrondoso porque os pensadores iluministas vão começar a seguir o pensamento do Kant. E a gente vai ver, inclusive, reis seguindo o pensamento do Kant, né? Os famosos líderes iluministas ali, né? Os déspotas esclarecidos, Catarina Romanov, Filipe o Grande, Frederico o Grande, quer dizer, então a gente vai ter esse boom ali do pensamento kantiano. A partir daqui, a filosofia é Alemanha. Fazer filosofia é falar em alemão, né? O Caetano Veloso até brinca com isso, né? Está provado que só é possível filosofar em alemão, né? Ele vai dizer, né? E realmente passa a ser esse palco. E nesse palco vai surgir um sujeito chamado me sumiu o primeiro nome dele aqui agora. Peraí que me deu um branco do nada, velho. Sem problema. Sumiu o nome do sujeito aqui agora, mas enfim. Tô vendo, George, porque é Georg, na verdade, né? Que é o Hegel. A gente conhece ele como Hegel, né? Escreve Hegel, né? Mas é Hegel. O George Wilhelm Hegel, isso mesmo. O Hegel, ele vai chegar à seguinte conclusão: eu preciso fazer uma nova filosofia. Eu preciso criar uma filosofia para os novos tempos, porque o século das luzes de Kant passou. Eu preciso sentar na cadeira de Kant e ser o novo Kant desse novo século. É um projeto meio ambicioso, né, da parte do Hegel. E aí, para fazer isso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer uma filosofia. E assim,
que me desculpem os grandes filósofos admirados pela contemporaneidade, como Voltaire, Nietzsche e outros aí, mas filosofia de verdade se faz com metafísica. Você não vai criar uma filosofia se você não explicar o que é o ser. Então, o Voltaire pode escrever não sei quantos tratados sobre política, mas ele nunca falou sobre o que é o ser. Então, ele não tem filosofia, ele tem política. Nietzsche criticou o cristianismo, falou da moral, do advento do super-homem, mas ele nunca explicou o que é o ser. Então, Nietzsche não fez filosofia. É pesado afirmar isso, porque tem gente que fica, que absurdo, né? Mas a verdade é, se você não explica o que é o ser ou não ser, eis a questão, você não tem filosofia. E aí, o Kant tinha explicado um ser que a razão não podia compreender, mas apenas compreender a aparência desse ser, né? Que é a diferença de nômeno e fenômeno. Mas o Hegel falou, não, eu preciso criar um novo ser. E aí, o que o Hegel faz? Ele cria a famosa dialética hegeliana. Nessa dialética hegeliana, o que ele vai falar? Né? Que o mundo existe de choque de contrários. Você tem uma força oposta, essas forças entram em choque e criam uma terceira força. Essa terceira força, por sua vez, vai encontrar a força oposta a ela, elas vão entrar em choque, vão criar uma terceira força, e tudo que existe é feito dentro desse esquema. Então, você vai ter a tese, a antitese, que o português vai emendar e transformar numa palavra antítese, mas é a antitese, né? Então você tem a tese, a antítese, que vão se juntar e virar a síntese. E a síntese, por sua vez, vai passar a ser uma nova tese, que vai encontrar a sua antítese, e por aí vai. Nossa, que papo de maluco, Nevo. Onde você quer chegar com isso? É porque quando a gente pega o ser, a gente automaticamente diz quem é Deus, quem é o mundo, quem é o homem, o que é a ação do homem e o que é a sociedade. Quando a gente diz o que é o ser. E quando o nosso amigo Hegel falou isso, ele respondeu todas essas perguntas. Então aqui a gente tem um sistema filosófico de verdade. Então assim, Hegel pode estar equivocado, mas ele é um filósofo completo. Ele montou um sistema bonitinho, do começo ao fim. Tanto Kant quanto Hegel, e a gente vai ver mais pra frente Marx. E aí o que o Hegel fala? Olha, existe o mundo material. Se existe o mundo material, precisa existir uma força contrária ao mundo. E o que é o mundo? O mundo é pluralidade, então precisa existir uma unidade. O mundo é material, então precisa existir algo espiritual. Então existe um espírito absoluto que vai ocupar o lugar de Deus no mundo do Hegel. Só que você vai reparar que o Deus de Hegel, de Deus não tem nada. Por quê? Esse espírito absoluto, ele não é perfeito. Ele precisa se tornar perfeito. E para se tornar perfeito, o que ele precisa fazer? Entrar em movimento dialético com algo contrário a ele. Então, esse espírito absoluto, no desejo de ser mais perfeito, ele cria um mundo contrário a ele para entrar em movimento dialético com esse mundo e virar uma síntese mais perfeita. Então, assim, é um Deus incompleto que cria um mundo para ser um Deus mais perfeito. Né? Por isso que eu falei que de Deus não tem nada. Né? E onde vai ter o ápice do espírito absoluto do Hegel? No Estado. Olha que desgraceira, né? O sonho do Deus do Hegel era virar o Estado. O que é o Estado? Você tem uma pluralidade material que está unida por um pensamento, portanto, nós estamos falando de algo espiritual, né? Único, coeso. Então você tem aqui uma síntese das duas realidades. Quando o Hegel bola isso, ele consegue o que é? Ele toma o lugar do Kant e todo mundo passa a ser hegeliano. E o pensamento hegeliano, ele é exportado para toda a Europa. E se a gente ver a aplicação disso, é bizarro, porque todo mundo vira hegeliano. Como assim todo mundo vira hegeliano? Então vamos ver os sintomas aqui do pensamento hegeliano. Porque se para o Hegel o Estado é o ápice do espírito absoluto, portanto o Estado é a coisa mais gloriosa que há. E se o Estado é a coisa mais gloriosa que há, nós devemos louvar o Estado. E se o Estado é o ápice, houve uma evolução até chegar no ápice. Então, basicamente, né, trocando em miúdos, o que o pensamento hegeliano ele vai ter de estrutura principal nele? Patriotismo, porque o Estado é o ápice da coisa, né? E evolução. O Hegel, ele acredita, assim como o Tiririca, de que pior que tá não fica. Para o Hegel, a gente necessariamente está evoluindo para melhor.
Porque a síntese sempre é melhor do que a tese e a antítese. Aí a gente faz uma pausa aqui. Quem surge durante essa época do Hegel, em que essa ideia do Hegel está correndo na Europa? A gente vai ter Charles Darwin, que vai pegar a ideia da evolução do Hegel e vai jogar para biologia. Porque para e pensa, o que faz a evolução acontecer na obra da Origem das Espécies de Charles Darwin? A sobrevivência do mais forte. A tese e a antítese, o choque das realidades, e só persevera que é forte. É um movimento dialético hegeliano. A gente joga ali para Freud, vai ser dessa época também, então você vai ter o id, o superego, e a síntese dos dois, que é o ego. A gente vai ter ali o próprio, na poesia, né? Deixa eu puxar o lado da literatura aqui, né? A gente vai ter o Goethe, que vai começar a louvar a glória do Estado alemão. E o que é a glória do Estado alemão? É o Estado protestante. O que fez a Alemanha ser a Alemanha que é na época de Goethe? O protestantismo luterano. Então ele vai começar a escrever sobre essa glória, e a gente vai ver, por exemplo, na obra dele, o Fausto, louvar esse nacionalismo. E aí a França veio e fala, caramba, precisamos louvar a glória da França. O que é a glória da França? A Revolução Francesa do século passado. Então a gente vai ver ali o Victor Hugo, por exemplo, o Victor Hugo, né, louvando ali as revoluções e tal. E aí Portugal olha e fala, nossa, caramba, o pessoal está sendo nacionalista, vamos ser também. O que faz Portugal ser Portugal? As cruzadas. Nós somos o povo que expulsou os mouros da Península Ibérica. Vamos escrever sobre cruzada. É o período que você tem, por exemplo, Eurico o Presbítero, que você tem ali o personagem cavaleiro que luta contra os muçulmanos, né? E essa moda chega no Brasil, e o brasileiro fala, caramba, vamos honrar a glória da nação, né? O que o Brasil tem? Mato e índio. Então vamos louvar o mato e o índio. E é o período que nós chamamos de romantismo no Brasil. José de Alencar, Guarani, Iracema, esse rolê todo brasileiro, hino nacional, canção do exílio, tudo isso é resultado de um pensamento hegeliano que está acontecendo na Alemanha. E foi sendo importado da Alemanha para a França, da França para Portugal, de Portugal para o Brasil. Então, a influência de Hegel, ela é monstra, assim. Todo mundo é hegeliano na época de Hegel, sem perceber. E na comunidade acadêmica hegeliana, vai começar a surgir, agora, algumas décadas mais para frente, Hegel já está enterradinho, mas o pensamento dele persevera. Nós vamos ter dois grupos que vão discordar de como ser hegeliano. Eles vão virar e falar assim, olha, Hegel está certo, o ápice é o Estado, viva o Estado, glória ao Estado alemão, glória ao Estado protestante, é muito bom ser protestante, vamos todo mundo ser protestante. Que é essa noção, né, de Estado absoluto e de moral cívica e tudo que a gente vai ver um século para frente desembocar no fascismo. Então o que é o fascismo? Essa ideia hegeliana de que nós somos um Estado, que você precisa ser patriota, que você precisa se sacrificar pelo Estado, e que é o Estado que defende a moral e os bons costumes, e que o cidadão de direito, aquele papinho todo que a gente está acostumado a ver, inclusive aqui no Brasil, com algumas pessoas que defendem ditadura militar e tal, não sei o quê, eles vão assumir essa bandeira hegeliana. E nós vamos ter um pessoal que vai ser o povo mais jovem, vai ter um grupo de jovens ali na universidade que vai começar a reunir para criticar esse pensamento hegeliano. Esse grupo vai ser organizado por Bruno Bauer. Esse Bruno Bauer, ele vai criar, então, um pensamento que nós chamamos de esquerda hegeliana. O que é a esquerda hegeliana? É o pessoal que vai dizer, olha, Hegel está certo, a gente está evoluindo e a gente chegou no Estado, mas o Estado não é o final do movimento dialético. A gente precisa continuar tendo uma evolução para a gente ir para uma sociedade melhor. Essa é a ideia do Bruno Bauer. O Bruno Bauer vai começar a incentivar jovens que estudam com ele a desenvolver pensamentos dentro dessa esquerda. E ele vai instigar dois jovens, que a gente precisa gravar o nome deles aqui. Feuerbach, ou Feuerbach, se for pronunciar mais alemão, né? Mas eu vou ficar com Feuerbach, que é o jeito que eu vejo a maioria dos sociólogos no Brasil falando. Feuerbach e Karl Marx. Karl Marx era coleguinha de andar no recreio com o Bruno Bauer. Ele ia no grupo de jovens do Bruno Bauer. E aí, só que eles não cantavam musiquinha e choravam. E eles ficavam criticando a direita hegeliana, sem deixar de ser hegeliano. E aí, o Feuerbach, ele vai dizer o seguinte, olha, o Hegel acertou ao dizer que existe uma luta dialética entre o mundo e Deus.
Mas ele errou na ordem, porque na verdade, isso aí o Feuerbach falando, né? Porque na verdade não foi Deus que criou o mundo para ser melhor. Foi o homem que inventou Deus para tentar ser melhor. Porque o homem joga para Deus tudo que ele vê de melhor e fica tentando ser melhor por causa de uma ideia de um Deus que não existe. Então a gente consegue ver aqui que a esquerda hegeliana, ela flerta com o ateísmo. E isso faz a direita hegeliana, que flerta com o protestantismo, ficar maluca de raiva. Então a gente vai ver a esquerda hegeliana atacando a religião e atacando a direita hegeliana. Aí o Marx vira e fala assim, Feuerbach, você foi muito ateu, mas você não foi ateu o suficiente. Porque eu vou trazer uma novidade aqui sobre vocês. Quando eu estava fazendo filosofia, eu, Karl Marx, estudei muito Epicuro, que é um filósofo grego lá atrás que falava que tudo era feito de células, tudo era matéria. E para mim é isso, tudo é matéria. Então o homem não inventou Deus. Tira o espírito aqui do rolê, porque só existe o que é matéria. Na verdade, o mundo material está em movimento dialético com o mundo material, a partir da exploração. Então o homem não inventou Deus para entrar em movimento dialético com Deus. Não. O homem está em movimento dialético com o homem, quando o homem oprime o homem. Quando o Marx faz isso, é tão escandaloso o que ele faz, que ele é expulso da Alemanha. Porque a direita hegeliana fica por aqui com ele e até a esquerda hegeliana não consegue defender ele mais. Aí o Marx briga com o Bruno Bauer, novela. E aí ele sai de lá e vai para a França. Chegando na França, a gente tem alguns filósofos franceses, naquela ideia de glória do Estado alemão, eles estão pensando a glória do Estado francês, que é a revolução, liberté, égalité, fraternité, e eles estão tentando desenvolver uma sociologia, aí lembra do Auguste Comte, que eu tinha falado, que estava nesse contexto, né? Uma sociologia que cria uma sociedade mais justa. O Marx chega e fala, vocês não vão fazer uma sociedade mais justa enquanto vocês não destruírem a sociedade que vocês têm. Vocês são socialistas utópicos, porque vocês querem explicar o mundo, vocês não querem transformar o mundo. E aí o que vai acontecer? Os franceses vão brigar com ele vai brigar com os franceses, ele vai ser expulso da França. Então ninguém aguenta esse homem, né? Ele é expulso para a Inglaterra, e chegando na Inglaterra, ele vai fazer amizade ali com o Engels, que é quem vai começar a financiar ele, e ele vai publicar o famoso manifesto do Partido Comunista, e vai começar a escrever as suas mais variadas obras, até que venha a sua obra-prima, que é o Capital. Os marxistas vão fazer uma diferenciação entre o que é o jovem Marx e o velho Marx. O jovem Marx, que explica essa metafísica materialista dele, e o velho Marx, que estuda o capitalismo segundo essa ótica. Só que essa divisão, ao meu ver, ela é uma divisão boba. Por quê? Porque não há diferença entre o velho Marx e o jovem Marx. O velho Marx, ele analisa o capitalismo ali no seu Das Kapital a partir dos princípios que a gente já vê ali no começo, na crítica à ideologia alemã, no Manifesto do Partido Comunista, ali no começo. Então esse Marx é o mesmo que trabalha. E qual é esse mesmo Marx? Vamos lá, vamos estabelecer Marx em 3 pontos aqui para ficar fácil. Em primeiro lugar, Marx é materialista. Só existe o que é material para Karl Marx. Se não é material, não existe. Então você vem falar assim, por que que no Rio de Janeiro as pessoas usam abadá amarelo? Aí você fala, não, é cultural, é um costume, não sei o quê. O Karl Marx fala, não. Tem uma explicação material. Alguém incentivou financeiramente, alguém oprimiu alguém obrigou, alguém fez propaganda. Sempre tem que ter uma explicação material para Karl Marx. E quase sempre esse material vai ser financeiro. Dinheiro. Para Marx, então, só existe o que é material. Segundo ponto. Marx sempre vai... Ele não quebra totalmente com Hegel, porque ele vai trabalhar na linha evolutiva. Então, para Marx também, pior do que tá, não fica. Para Marx, o capitalismo é ruim, mas é melhor do que o feudalismo. Para ele, o socialismo é uma necessidade que nós temos, em que o Estado vai tomar os meios de produção e administrar, até as pessoas perderem seus preconceitos burgueses e aprenderem a dividir, e aí vai vir o comunismo. Então, para Karl Marx existe uma melhoria. O feudalismo é melhor do que a antiguidade, o capitalismo é melhor do que o feudalismo, o socialismo vai ser melhor do que o capitalismo e o comunismo vai ser o ápice do espírito absoluto. Tudo que o movimento dialético aspira e que nunca aconteceu de verdade.
Por isso que eles sempre usam essa desculpa. Ah, não foi comunismo lá na Rússia, ah, não foi comunismo lá em Cuba. De fato, nenhum deles foi socialismo. Porque o comunismo só vai acontecer de verdade quando o socialismo desempenhar o papel que precisa, que é educar todo mundo a dividir bonitinho, a ser igualzinho bonitinho, a não se explorar mais um ao outro. Certo? E o terceiro e último ponto. Como Marx sempre trabalha na linha evolutiva, ele também sempre trabalha na linha de opostos. Para Marx, sempre vai ter um choque de forças contrárias. E esse choque de forças contrárias sempre vai ser uma relação de opressor e de oprimido. Então, resumindo, para Karl Marx a gente tem materialismo, evolução, então, que é o materialismo histórico, né, e o materialismo dialético. Então, materialismo, evolução e luta de classes. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Com isso aí você pode ler toda a obra de Karl Marx e entender, e com isso você pode ler todos os autores marxistas e entender. E aí vem o pulo do gato agora, que eu estou falando demais para concluir, para chegar onde eu quero, que é, quer criar um movimento marxista? Vamos brincar de criar seu próprio movimento marxista. Você pega essas três coisas e insere na realidade. Então vamos lá. Ah, eu quero fazer um marxismo dentro de casa, com a minha família. Então beleza, o que a gente tem na sua família? Você tem pai, mãe e filhos. Então primeiro, vamos fazer uma evolução histórica. A família de hoje é uma família melhor do que a de ontem, mas a família de amanhã vai ser uma família melhor. Segunda coisa, materialidade. Então não existe amor, não existe vocação, não existe nada disso. Só o aspecto material aqui. Homem, mulher, sexo. Terceiro e último aspecto, luta de classes. Precisa ter um opressor e um oprimido. Então quem vai ser o opressor? O pai da família. Quem vai ser o oprimido? A mulher e os filhos. Vamos brincar aqui agora, vamos criar um marxismo na sala de aula, joga na sala de aula. Não existe conhecimento, não existe cultura, não. É pura exploração financeira, tudo material. Evolução, a escola de hoje é melhor do que a da Idade Média, mas a escola do futuro que vai ser a escola boa de verdade. E como é que a gente vê os personagens aqui? Sala de aula tem professor e aluno. O professor é o opressor, os alunos são oprimidos. Então a gente precisa derrubar o opressor para os oprimidos dominarem. Qual é o nome da principal obra do Paulo Freire? A Pedagogia do Oprimido. Então, o professor oprime o aluno. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos tirar esse formato da sala de aula em que os alunos estão virados para o professor. Vamos fazer um círculo onde todo mundo é igual. O professor, na verdade, não está ali para ensinar, ele está para trocar conhecimentos com os alunos que também vão ensinar. E, na verdade, o professor não é nem alguém que ensina, ele é um facilitador, porque o aluno aprende com o aluno. Tá vendo? É essa coisa, vamos tirar o opressor. E a gente pode continuar fazendo isso com vários outros movimentos. Você pode fazer isso com o movimento LGBT, você pode fazer isso com o movimento negro, você pode fazer e criar o seu próprio movimento marxista do jeito que você quiser. É aí que vem o boom do negócio. Por quê? O marxismo, ele cresce na Europa no século XIX e XX, sobretudo no século XX, e a gente vai ter as mais variadas linhas marxistas na Europa. Na Inglaterra você tem Bernard Shaw, na França você tem Jean-Paul Sartre, você tem ali os mais variados pensamentos. E do mesmo jeito que o pensamento marxista cresce, o pensamento fascista corre atrás, lutando contra o pensamento marxista. Então é o período daquele ultranacionalismo das grandes ditaduras. Franco, Mussolini, Hitler, desgraceira toda aí. E na América, como é típico nosso, a gente importa depois que fica velho lá. Na hora que fica velho lá, a gente traz as duas coisas. Então a gente vai ter o ultranacionalismo, né, que vai culminar na ditadura militar, com aquela ideia de educação cívica, tudo não sei o quê, e a gente vai ter o marxismo. O marxismo, quando ele chega, ele encontra primeiro espaço no ambiente intelectual. Então a primeira coisa que os marxistas vão fazer é fugir e se recrutar na USP, que ainda estava surgindo ali. Né? O primeiro grupo de discussão marxista que a gente vai ter no Brasil, para vocês verem, quem participou dele foi o Fernando Henrique Cardoso. Faculdade de Sociologia. E tanto nesse ambiente intelectual, ele vai encontrar espaço no ambiente eclesiástico. Por quê? Porque os padres sempre tiveram pareados, pelo menos até então, com o pensamento intelectual. Os padres sempre foram grandes intelectuais. Isso muda depois, né? Hoje em dia a gente tem aí um clero, Deus o livre, mas
Até então, sempre houve pareado. Se você pega ali os padres, você vai ver que ele está sempre andando com a moda do momento. Pega ali um Padre Antônio Vieira, no Barroco. Né? Pega ali os pensadores da Renascença. Pega o próprio pensamento kantiano. Você vai ter padre católico de vertiz kantiano. Você vai ter padre andando com o existencialismo francês na Europa, né? E aí os padres então pegam o marxismo e jogam ele para dentro da teologia católica. Aqui na América Latina, nos mais variados países e sobretudo no Brasil. E aí o que a gente faz aqui? Materialismo. Você reduz toda a teologia católica e tira tudo que não é material. Acabou o milagre, acabou graça, acabou Deus. Evolução. Nós precisamos de uma nova igreja, de um novo tempo, de uma nova doutrina, de uma nova teologia. Nós precisamos romper com o passado, porque o passado sempre é ruim. Então, o concílio tem que ser o concílio da novidade, do rompimento. É assim que eles vão ler o Vaticano II, né? E, por último, luta de classes. Então, se eu tenho luta de classes, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, a função da igreja é transformar a sociedade. Criar um reino justo, não um reino que eu vou morrer e vou para esse reino. Não. Um reino material, aqui e agora. E a opressão precisa ser eliminada. As lideranças precisam ser laicais. O sacerdote não pode oprimir o povo. Então, na minha a missa, o momento da homilia vai ser um momento de conversa. As pessoas podem falar. A minha consagração não é sagrada, porque não existe sagrado. O sacramento é só um símbolo. Então eu posso zombar da Eucaristia, eu posso trocar o cálice por uma cuia de chimarrão, eu posso entrar com a Bíblia num coco, não tem problema. Porque não existe mais sagrado. Sagrado é só a construção social, a gente tem que ficar com o que é material aqui. E o que é importante? Eliminar as diferenças. Então para de ficar colocando o nome de salão paroquial, de construção da igreja, o nome de santo. Coloca o nome de um grande líder da nossa comunidade. Vamos construir comunidades em que os leigos lideram e seja uma base, uma comunidade eclesial de base. E aí vai se aplicando isso. Só que qual é o problema desse pensamento? Ele destrói coisas que nós temos na Igreja Católica. Em primeiro lugar, quando nós somos um materialismo, a Igreja Católica ama a matéria. Ela não é espiritualista. Ela ama a matéria. Tanto é que a matéria está no credo. Crê na ressurreição da carne. Mas a igreja não abre mão do espiritual. Ela anda os dois braços dados. Então você já tem um problema aqui. Segundo, movimento histórico. Pior do que tá, não fica. Pior do que tá, fica sim. Porque nós já passamos da aurora dos tempos. O ápice da história da humanidade foi o período em que Deus caminhava na Terra, Jesus Cristo. Já passou a aurora dos tempos. Nós estamos militando, enquanto igreja militantes, aguardando o fim do mundo, mas a aurora dos tempos já foi. Foi Cristo. E aí como é que você encaixa o historicismo aqui? Não bate. E a luta de classe. Você tem uma igreja com uma hierarquia instituída. Mas se toda hierarquia é opressão, você precisa destruir essa hierarquia. Então, o pensamento marxista, no cerne dele, ele é anticatólico. E aí pegaram esse pensamento anticatólico e enfiaram dentro da teologia católica para tentar criar algo novo, inédito, uau, moderno, que revolucionasse. Mas, na verdade, criaram um Frankenstein bizarro que é necessariamente uma bomba relógio. Porque ele é 100% contraditório. Não sei se eu me fiz entender e respondi a pergunta. Se fez. Com embasamento e propriedade. Bem, muito bem respondido, professor. E, na verdade, foi tão bem respondido que o senhor já iniciou a resposta e já até pincelou a segunda pergunta, né? O senhor falou sobre a questão do materialismo, da evolução e da luta de classes, né, que envolve o marxismo, e é justamente dentro desses três pontos que tem, como é que a gente pode dizer, o embate, né, o confronto com a doutrina em si, né, com que o magistério assina embaixo, né? Então, o senhor poderia só pontuar mais uma vez ou explicar algo que o senhor queira sobre essas objeções, né?
quais são essas objeções doutrinárias, né, que o magistério defende e que vai, né, de encontro com o pensamento marxista. Perfeito, perfeito. Então, é o que a gente colocou aqui, né, esses 3 pensamentos, e tem um pouquinho a mais que quem vai deixar isso bem claro para a gente é o Leão XIII, mas eu já chego lá. Vamos pincelar esses 3 momentos primeiro, né? Então, para e pensa uma igreja católica onde só existe o que é material. Se só existe o que é material, então os milagres eles passam a ser simbólicos, os sacramentos são puro teatro, não existe uma questão de graça divina. E se não existe uma graça, a gente pode negar, pela mesma lógica, um pecado. E se não há pecado, então quem é que vai para o céu ou para o inferno? E se não há um céu ou inferno, ou pelo menos não há um padrão de quem é que vai e quem é que não vai, eu não preciso ser melhor. Aí uns outros vão falar, não, mas não é porque você precisa de uma recompensa que você precisa procurar ser bom. Você tem que ser bom de qualquer jeito. Ok, beleza, faz sentido. Mas o que é ser bom? E aí, dentro do pensamento materialista, ser bom é estar do lado dos oprimidos. Então, eu vou saudar as culturas oprimidas, então vou estar do lado do negro, vou estar do lado do gay, vou estar do lado do pobre, vou estar do lado da mulher, vou estar do lado de qualquer minoria que for criada, em qualquer grupo aí, né? E a gente já viu como esse assunto de minoria ele é complicado, porque existem as brigas de minorias entre as minorias. Por exemplo, um negro, comparado com um branco, ele é oprimido, mas um negro comparado com uma negra, ele é opressor. Né? Então, assim, agora podemos colocar aqui, uma negra comparada com uma negra trans, ela vira opressora. Então, tudo é muito relativo, né, dentro desse contexto, né? E aí a gente vai ter brigas e brigas, como a gente já viu aí, por exemplo, o movimento lésbico que botou fogo em sede de editora de revista gay, porque considerava algo extremamente machista. Então, tá vendo? Você tem as brigas. O LGBT, o ninguém larga a mão de ninguém, eles não estão tão de mão dada assim. O que une esse pessoal? A raiva ao opressor. Então, por que a esquerda estava extremamente mal das pernas quando o Bolsonaro foi eleito? Porque eles não tinham inimigo em comum. Quando o Bolsonaro é eleito, a esquerda passa a ter um inimigo em comum. E aí, o que acontece? Todo mundo se une para derrotar o inimigo. E é por isso que eles conseguiram um número satisfatório para eleger o Lula. Esse retorno do Lula foi uma má política do Bolsonaro que conseguiu gerar um ódio tão grande a ponto de todo mundo querer votar no Lula. O Lula não foi mérito do Lula, foi demérito do Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu ser tão incompetente a ponto de que muita gente detestou ele a ponto de ser uma maioria para votar no Lula. E os números são claros, porque por mais que você me diga, não, Lula foi a maioria, mas foi por muito pouco que ele ganhou. O número de brancos, nulos e abstenções foi tão grande quanto. Então você tem ali um terço apoiando o Bolsonaro e 2 terços contra o Bolsonaro. E desses 2 terços, pouquíssimos são pró-Lula. Só estavam contra o Bolsonaro mesmo. Então, assim, que é interessante no pensamento de esquerda. E aí vai lembrar, quando nós somos Bolsonaro, nós estamos falando de direita das mais variadas direitas. Nós temos uma direita protestante fundamentalista no Brasil, nós temos uma direita fascista, propriamente dita, com essas ideias patrióticas, volta à ditadura, vamos rezar na frente de jato, aqui na base aérea de Anápolis, e vamos pedir intervenção militar, e você tem uma minoria ínfima de doutrina social da Igreja Católica ali no meio, que acaba dando a mão para essa galera. Então, assim, o cenário, ele é confuso. Isso tudo porque a gente estava falando aqui, onde eu cheguei, no inimigo comum. Então, no ambiente católico, você não tem, então, uma virtude no ambiente católico da teologia da libertação, porque a virtude é estar com os pobres. Então, o padre Júlio Lancelotti dá dinheiro, dá comida, dinheiro, cuida dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua, ou como diria meu querido Padre Quinha, que Deus o tenha, São Padre Quinha, os meus irmãos na rua, né? Ele cuida ali, mas ele
se comparado com outros padres da teologia da libertação, ele é criticado. Porque o padre Júlio Lancelotti, apesar da direita bater ali nele como se ele fosse o grande símbolo da esquerda, muitos padres da teologia da libertação não gostam do Júlio Lancelotti. O Júlio Lancelotti celebra a missa, ele usa casula, ele celebra a missa tecnicamente direitinho, ele usa pão, ele usa a hóstia, ele usa o vinho certinho, com o cálice certinho. Ele comparado com outros... Hã? Se encontrou com o Frei Gilson. Se encontrou com o Frei Gilson, usou hábito. Então, assim, para alguns padres TL, ele não é TL o bastante. Então, aqui, não há uma construção clara do que é ser santo, o que é ter uma virtude no ambiente da teologia da libertação. Porque é muito contraditória a coisa. Porque ela é, na verdade, um grande jogo político, ela não é uma santidade objetiva, que a hierarquia pode atestar ou que você pode sentir por meio da graça. Não. Ela é algo totalmente construído politicamente. E se ela é algo construído politicamente, não interessa a religião, porque, na verdade, você pode se construir politicamente fora da Igreja Católica. Então eles vão bater palma para Mãe de Santo, vão bater palma para líderes de outras religiões, vão bater palma até para ateu. E falar, não, tá tranquilo, não tem problema. Só que eu te digo, se uma religião diz que você pode ser qualquer coisa, você não precisa ser daquela religião. E aí, o que vai acontecer com a teologia da libertação? Ela vai esvaziar as igrejas. Ela vai criar um bando de ateu. E aí, a gente vai para o próximo passo, que é a luta de classes. Se os leigos têm que ser igual aos clérigos e os clérigos precisam ser igual aos leigos, então nós não precisamos de clérigos. Porque qual é a diferença de eu ter um padre se o líder da comunidade faz a mesma coisa? Se qualquer pessoa, qualquer ministro da Eucaristia ou qualquer bispa anglicana pode subir e consagrar comigo? Se as confissões não são mais feitas no confessionário, mas é aquele gesto de arrependimento lá, em que você pede perdão para todo mundo e é aspergido com água benta e está ótimo, a confissão comunitária, proibida no Brasil pela CNBB, inclusive, que fez uma nota proibindo, não pode. Então, a CNBB, que todo mundo taxa de ser 100% TL, também não é. Está cheio de bispo TL, mas tem cheio de bispo bom lá também, né? Então, aqui a gente tem a coisa muito complicada. E aí a gente tem a segunda virada, porque se eu não preciso de clérigos, então eu não preciso de vocações. E aí os seminários da TL também esvaziam. O que faz a TL, inclusive, ser, aí minha opinião, né, um natimorto. Então você não precisa ter medo onde a TL entra, porque é uma questão, do ponto de vista da igreja, de esperar 100 anos. E o que são 100 anos para a Igreja Católica que tem 2000, né? Morre. Não vai ter mais ninguém disso. Por quê? Você só vai ter vocação onde você tem igreja séria, onde vale a pena ser padre. Você pode ver que os padres TL, a linha de frente TL, com um pequeno parêntese que eu já vou fazer, são um bando de velho, que é a galera da geração de 60 e 70. Por que não tem padre novo? Né, adulto, vou falar novo adulto, né? Ali na TL. Porque não tem mais seminário. Os seminários estão vazios. Aí vem um pequeno parêntese. Nós temos uma pequena mudança nesse cenário. Com o levantamento da direita e uma direita muito radical e fundamentalista, e dentro da Igreja Católica, essa direita tem até tomado opiniões anticatólicas, cismáticas, né, sede-vacantismo, e não sei mais o que, e fraternidade de São Pio X e tal. Eles estão despertando uma raiva muito grande. E essa raiva muito grande pode se configurar como inimigo comum. Então a gente já tem jovenzinho de 20 anos, 19 anos, 18 anos, se levantando como baluartes novos da teologia da libertação para enfrentar o inimigo em comum. Então você tem ali um ou outro influencerzinho, aquele freizinho, a moreninho, que eu não lembro o nome dele agora, que franciscano, que defende a TL. Você tem um ou outro ali que aparecem. Por quê? Por causa do inimigo em comum. O monstro conservador aqui, que é essa amálgama de São Pio X, São Dom Bosco, não sei mais o que e tal. Mas, no geral, a ideia da teologia da libertação é ser um natimorto. Mas
para tudo aqui. Esse ainda não é o maior problema que a igreja vê, porque não é o problema que o Leão XIII viu. O Leão XIII, quando foi analisar, ele percebeu ali na Europa, né, com uma visão bem europeia, né, de que os trabalhadores queriam ter direitos trabalhistas. E os trabalhadores perguntavam para Leão XIII se era justo fazer greves, participarem de sindicatos. E aí o Leão XIII vai vir com a Rerum Novarum, né, para trazer essas respostas. E aí, gente, eu acho isso fantástico. A Igreja Católica, ela sempre é temperante. Se você tem dúvida se a coisa é católica ou não, veja se ela é temperante. É impressionante como a Igreja Católica consegue ser temperante. Ela sempre mede muito bem a coisa. E aí o que a Igreja Católica vai falar? Olha, fazer sindicatos e organizar os trabalhadores e pedir para os patrões reivindicações é válido, não tem problema fazer sindicato. Isso é a Rerum Novarum, isso é o Papa Leão XIII falando. Fazer greve não tem problema. Exigir direitos trabalhistas não tem problema. E digo mais para vocês. Vocês podem, inclusive, criar um regime, criar uma política que priorize uma igualdade entre as pessoas sem lesar a propriedade privada, sem querer roubar do outro para ter, mas que procure uma boa distribuição, que é o que vai virar depois a doutrina social da igreja, que vai entusiasmar uma galera ali da geração, né? Então a gente vai ter o até então, né, Beato Pier Giorgio Frassati, que vai fundar o Partido da Doutrina Social Italiana, da igreja na Itália. A gente vai ter o Hilary Belloc e o Chesterton criando o distributismo, ou distributivismo, as duas pronúncias estão certas, né? Vão criar essa política embasada na Rerum Novarum. Então a gente vai ter o Gustavo Corsão empolgadíssimo também com o distributismo, tentando criar algo aqui para o Brasil. Então vão surgir políticas pensadas desse jeito. E aí o Leão XIII vai vir com a crítica dele ao marxismo. Ele vai dizer, olha, o pensamento marxista, o maior problema dele é porque a base dele está na inveja. Como é que ele instiga e funciona, né? Atiçando a inveja, o ódio. Então ele pega os oprimidos e barulha na cabeça dos oprimidos. Olha como o opressor tem e você não. Você deve odiá-lo. Então ele nunca vai trabalhar na situação de eu sou oprimido, ele é opressor, opa, vamos não ser oprimidos e vamos ser amiguinhos, vamos ficar iguais? Não, ele sempre trabalha na ideia de que eu preciso destruir o opressor, porque ele me ameaça, ele me faz mal. Ele tem o que eu não tenho. Então a base, e aí se você pega ali o Manifesto do Partido Comunista, você vai ver que ele incita esse ódio. E aí a gente pode pegar as mais variadas cartilhas e ver que elas sempre incitam o ódio. O feminismo incita o ódio ao homem, todo homem é um estuprador em potencial. Você pega ali sei lá, né? Você pega ali no caso da teologia da libertação, ela incita o ódio ao sagrado, ela incita o ódio à autoridade católica, ela incita o ódio aos paramentos. Então, ela é fundamentada na raiva. E aí o Leão XIII vai falar, é isso que faz o pensamento marxista ser nocivo. Porque ele não está fundamentado no amor, onde deveriam estar fundamentadas ideias cristãs. Ele está fundamentado na inveja e no ódio, no ressentimento. E eu acho essa sacada dele genial, porque ela é uma sacada que não é tanto filosófica, mas ela é de alguém que tem uma leitura completa da coisa, né? E esse pensamento de ódio, né, ele vira uma base para uma teologia que se diz fundamentada no amor, uma opção preferencial pelos pobres, mas na verdade ela está fundamentada em uma incitação invejosa nos pobres para com os ricos. Que os pobres passem a odiar os ricos, que os pobres passem a odiar as autoridades, que os pobres passem a odiar as pessoas que têm o que eles não têm. E aí o Leão XIII ele vai cravar de um jeito genial o negócio, né, que é pegar São José, que é o patrão da igreja, nosso maior santo, e chamar ele de operário. Isso é de uma genialidade. Isso é de uma genialidade. Por quê? Porque São José não foi operário, São José foi carpinteiro. Dependendo do jeito que você traduzir, como algumas bíblias protestantes traduzem, foi pedreiro. Mas ele não foi operário.
Mas operário é aquele que trabalha, é o trabalhador, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, é o operário, né? Então, quando o Leão XIII ele coloca São José como operário, é como se ele pegasse aquele sei lá, qual é o nome aquele obelisco pagão do marxismo e cravasse uma cruz na ponta dele e falasse, agora é católico, né? Porque ele pega São José operário, ou seja, ele mostra uma forma católica de ser operário, um modelo católico de ser operário, e coloca a data dele no dia 1º de maio, que é o feriado marxista, é o dia do trabalhador. É um feriado pensado de maneira marxista, fundado por partidos marxistas. E ele coloca, não, é a solenidade de São José Operário. Né? Enfim, com a cruz naquela terra ali. Agora é terra de Santa Cruz, né? É terra de São José Operário. Então, assim, é genial, é genial. Mas, enfim, respondendo vocês, esse ódio invejoso, ele está no fundo da teologia. Então, se você pega ali uma obra, uma Igreja, Carisma e Poder, por exemplo, do Leonardo Boff, você vai ver que, além dessas questões materiais que eu falei, você sente um ranço, um ódio. Parece que ele quer incitar as pessoas a odiarem, mas odiarem o quê? O pecado? Não, parece ser odiar outras pessoas. Não é uma teologia do amor igual finge ser, ao dizer que tem uma opção preferencial pelos pobres. Porque ela incita a ter um ódio e um ressentimento para com os ricos. Eu acho que é isso. E aí, professor, como o senhor já começou a adentrar na questão da doutrina social e o quanto ela vai diretamente de embate com o marxismo, né? Por quê? A gente fala sobre a doutrina social da igreja, fala sobre a integralidade do ser humano, enquanto que o marxismo ele foca somente nessa, entre aspas, opção aos pobres. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância da doutrina social justamente nesse combate, nessa linha de frente contra as ideias marxistas. Perfeito, perfeito. Então, o Papa Leão XIII, quando ele traz ali a Rerum Novarum e funda, né, uma organização para trabalhar isso, e essa organização vai trabalhar depois um documento maravilhoso, o meu não está aqui, está lá no estúdio, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, vale muito o estudo dele, né? A gente vai ter diretrizes de uma igreja que é mãe e mestra, né? Para citar João 23 aqui, uma igreja que tem uma vivência muito grande, uma sabedoria muito grande e que sabe dar orientações de como viver em sociedade e como criar políticas. A doutrina social da igreja, apesar do que alguns colocam, ela não é uma política propriamente dita. Ela é um conjunto de diretrizes para se aplicar numa política. Então, por isso que a gente vai ver, por exemplo, o próprio Chesterton criar uma política, o distributismo, apoiado na doutrina social da igreja. Então, a ideia da doutrina social é que eu posso pegar aqueles princípios ali e criar as mais variadas políticas, os mais variados regimentos políticos, para os mais variados contextos. Porque tem regimento político que funciona na Europa, tem regimento político que não vai funcionar na América Latina. Né? Tem regimento político que funciona na África, tem regimento político que não funciona no Oriente. A coisa, ela muda muito de um aspecto para o outro ali. Mas quais são esses princípios da doutrina? Igual você falou, em primeiro lugar, o respeito pelo ser humano na sua integralidade. O ser humano, ele é um composto que precisa ser levado em consideração em todo esse composto. Qualquer redução de uma parte do ser humano, ela esvazia o ser humano. Então, se eu torno o ser humano apenas um pobre, que precisa ser preferencialmente escolhido, eu acabei de tirar a humanidade dele. Se eu torno a pessoa um corpo material, ou parte da massa, eu tiro a humanidade dele. Se eu considero a pessoa apenas como uma alma que precisa ser salva, agora vamos jogar para o outro lado, né? Uma alma que precisa ser salva, eu tirei a humanidade da pessoa. Né? E aí a gente vai ter a irmã Dulce dos pobres, né, Santa Dulce dos pobres, que ela fala, como é que eu vou falar de Deus se o sujeito está com fome? Então eu dou um pão, um café, depois eu falo de Deus para ele, né? Então, olha que visão bonita, né? Ela olhou a integralidade, ela virou e falou, não, peraí, ele é uma alma que eu preciso salvar, precisa conhecer Jesus, mas ele é um corpo que está com fome, que precisa de um pão e de um café. A coisa mais brasileira possível se dizer, né?
Precisa de um pão e de um café. Então, assim, a caridade cristã, ela leva o ser humano completo em consideração, que é diferente da filantropia. A filantropia, ela não leva a alma do ser humano e, sobretudo, a fé em consideração. Né? Então, qualquer, é o que eu falo para o pessoal sempre, né? Qualquer ato generoso para com os outros, se não levar em consideração Deus, a alma da pessoa, a salvação eterna, não é caridade, é filantropia. Então você não está fazendo obra de caridade, você está fazendo obra de filantropia. Você tem um amor aos homens, mas aos homens num aspecto reduzido. Não é caridade. Caridade só existe quando leva em consideração Deus e a alma imortal das pessoas. E além dessa integralidade, o chamado princípio de subsidiariedade ou bem comum. O que é o bem comum? Né? Eu vou procurar sempre aquilo que vai fazer o bem para todo mundo, e não para um grupo específico. Então, se existe um grupo privilegiado, eu vou procurar fazer com que todo mundo tenha esse bem, e que não seja algo para um grupinho exclusivo. Então, a doutrina social da igreja ela é necessariamente anti-elitismo, né? Mas ela divide a coisa ali, levando em consideração que todas as pessoas têm os seus direitos. Então, eu não posso roubar de uma elite para distribuir para todo mundo como se eu fosse o Robin Hood e isso fosse certo. Não. Mas eu preciso procurar colocar as coisas à disposição de todos. E aí que vem a ideia, né, de que eu preciso criar uma determinada situação em que aqueles que têm muito vão querer colocar à disposição dos outros. Eu não vou roubar deles, mas eles vão querer colocar à disposição dos outros. E aí eu preciso, aí como fazer isso? Aí a igreja deixa você criar as mais variadas formas, incentivo fiscal, etc. E o princípio de subsidiariedade, que é todo mundo tem que ter o mínimo que precisa, perdão, estou chutando a mesa aqui, todo mundo precisa ter o mínimo que precisa para viver. Então, eu tenho que distribuir os bens de tal maneira que ninguém esteja em situação de carestia total. E aí o Chesterton vai criar no distributivismo a questão de que todo mundo precisa ter 3 alqueires de terra e uma vaca, né? Então, 3 alqueires de terra para plantar e uma vaca, pronto, todo mundo se organiza, né? Funciona, de repente, com o pensamento inglês da época dele, né? Mas eu preciso fazer isso, porque tem pessoas, gente, que não tem saneamento básico. Isso é real. Tem gente que não tem energia elétrica. Tem pessoas que não têm acesso à educação. Então, assim, eu não posso sentar ali em tudo que eu tenho e falar que preocupar de levar água para determinadas comunidades é coisa de esquerdista. Não, isso é a doutrina social da igreja. Todo mundo precisa ter o mínimo para pelo menos subsistir, para pelo menos se manter. E é claro, a igreja não fica só na subsistência, ela fala do princípio do bem comum, precisamos colocar o bem a todos ali, né? Então, enfim, a doutrina social da igreja ela é um ponto muito interessante de se estudar e precisamos de um grupo de pessoas sérias que estudem isso de maneira séria, sem ficar levantando bandeirinha, é a política da igreja católica. Não, não. É a política do bem comum. É a política que olha o ser humano na sua integralidade. É a política que, inclusive, está disposta a abraçar pessoas não católicas para dentro desses grupos de pensamento para atingirmos mais pessoas, né? Então, enquanto nós ficamos vendendo que, por exemplo, católico tem que ser contra o aborto, isso é coisa de católico ser contra o aborto. Enquanto a gente levantar essa bandeira, a gente vai ter espírita, vai ter protestante, vai ter umbandista, vai ter candomblessista votando a favor do aborto. E a causa do aborto ela não é a causa de católica, ela é a causa de toda pessoa de bom senso. Então, a doutrina social ela tem que ser trabalhada em meios intelectuais, como foi na época do Corsan, como foi na época do Chesterton, como foi na época do Pier George Frassati. Então, e esses 3 princípios que nós falamos aqui, a integralidade, a subsidiariedade e a busca pelo bem comum, são a base desse pensamento, né? Perfeito. Nesse entendimento da doutrina social, ter essa essência de devolver, né, a humanidade das pessoas, né?
é preciso que as pessoas se reconheçam humanas, né? Tanto as que estão lá ajudando, né? Como as que estão recebendo aquele apoio. Então gira em torno de devolver a dignidade humana da pessoa, para que, uma vez restabelecida essa dignidade, né, a gente possa apresentar Deus, né? Possa apresentar a igreja, possa apresentar a doutrina, para que essa pessoa se santifique, enfim, todo o processo, santifique, tenha ali todo um processo de santificação até a salvação. Então, diferente da teologia da libertação, né, a doutrina social vem para devolver essa integralidade da pessoa se reconhecer humana. E dentro disso que o senhor falou, aí, o senhor, lembrei, professor, dentro disso que tu falou, professor Neiva, fala um pouco do Papa Leão XIII, né, que veio com essa doutrina, que na época dele tinha questão de longas jornadas de trabalho, né, muita exploração ali do trabalho, aí ele também veio nessa necessidade de mostrar como devolver essa dignidade para aqueles trabalhadores que eram explorados, né. Papa Leão XIV traz de volta essa doutrina, né, seguindo o mesmo nome, né, seguindo essa linha, e hoje já numa nova realidade, né, principalmente nessa questão da IA, que a gente fica assim, será que vamos perder os empregos? E um pai de família perdendo o emprego, como é que ele vai sustentar a sua família? E aí, perdendo esse sustento da família, como é que essa família vai manter a integralidade, né, da humanidade desse pessoal? Então, traz toda essa discussão de volta, já no nosso tempo, né, contemporâneo. E aí, dentro de todo esse contexto que o senhor falou da doutrina social, que traz essa integralidade, já citando que a teologia da libertação, ela morre em si, né? Esses princípios dela, ao longo do tempo, vão se matando, brigando entre si, até que ela morra, né? Então, como é que a gente, católico, cristão, né, tendo essa visão, tendo esse olhar, tendo a nossa dignidade humana preservada, como é que a gente vai lá e joga a pá de cal final, pisa de vez, né, nessa teologia, né, para que esse mal realmente não se estabeleça, né, não fique por si mesmo. Perfeito. Bom, eu tinha colocado aqueles 3 princípios da teologia, né? Em tese, se a gente combate esses 3 princípios, a gente derruba, né, a teologia. Mas vamos colocar pontos mais concretos aqui, né? Você falou da totalidade do ser humano, da dignidade da pessoa humana, que eu acho que é o termo mais bonito que tem, que o Papa João Paulo II trouxe no pontificado dele, né? A dignidade da pessoa humana, com toda aquela ideia personalista dele, e no qual ele vai desenvolver todo o pensamento dele, né? Fala o João Paulo II, tem muita gente que pensa em teologia do corpo. Pô, teologia do corpo, ela está centrada na dignidade da pessoa humana. A base do pensamento dele é essa, né? E ele constrói castelos e castelos em cima dessa base, né? Eu acho que esse ponto ele deve ser levado em consideração. Por quê? Lembra quando eu falei da diferença da direita e da esquerda hegeliana? Sim. Tanto a direita quanto a esquerda hegeliana, eles fizeram uma coisa terrível. Eles consideraram o mundo material como um bloco coeso. Então, para eles, a sociedade e, portanto, cada pessoa são apenas uma massa. A partir de Hegel, nós vamos ter a política das massas. A gente vai ter tudo voltado para a massa. E aí o próprio Marx vai falar disso. Ele fala no Das Kapital, né? No Capital, ele fala da indústria de massa, né? Da produção dos bens de massa. E aí nós vamos ter vários autores marxistas que conseguem essa linha, né? A indústria cultural, os bens de consumo de massa, o entretenimento de massa. O que nós temos hoje em dia, gente? Quanto entretenimento de massa é feito nesses TikToks, Reels e coisas do tipo. E falo como alguém que produz TikTok, Reels, né?
tentando furar a bolha ali e tal, mas a gente percebe que as pessoas, elas são tratadas como massa, e é entregue para elas uma ração para massa, é a vida de gado do Zé Ramalho, né? Então o povo é bandeado de um lado para o outro como massa. Então eu trabalho para ter o sextou, aí eu tenho o sextou, eu posto que sextei, eu sento no celular, eu fico vendo vídeos de moda do momento que todo mundo precisa seguir, todo mundo precisa fazer, e aí eu faço aquilo, e aí eu vou para uma festa, e eu bebo, e eu encho a cara, e saio de mim, e eu tenho relação sexual, e eu pego, e não sei mais o que, e eu volto a trabalhar e reclamar da minha vida, e é isso. É isso. Viver é só isso. Esse é o grande propósito da vida, né? Então, o que é a redução da massa? E aí o político, quando quer voto, o que ele faz? Ele volta a incentivar a massa, né? E às vezes usa até da igreja com isso, né? Não, os católicos, né? Vou doar uma tenda para a igreja para ganhar ali os votos dos católicos e tal. Assim. Então, a nossa democracia, ela é uma democracia hegeliana e ela é uma democracia de massas. Ela está focada nas massas. E quando você tem massa, você não tem pessoa individual. E então, assim, a gente tem que fugir muito do pensamento de massa. Inclusive, dentro do próprio catolicismo, nós não podemos criar catolicismos de massas. Temos que tomar muito cuidado com esses eventos de massa, essa coisa assim que reduz o católico a um blocão. Né? E ao fazer isso, nós devemos levar em consideração, então, que ele é um sujeito individual. E que não pode ser reduzido numa modinha. E aí vem a beleza, inclusive, da riqueza de carismas da Igreja Católica. Porque a Igreja ela tem os mais variados carismas para os mais variados tipos de pessoa. Agora, quando eu bato o martelo e falo, não, você só precisa ser aqui. Se você não for carismático, você não teve um encontro com o Espírito Santo, você não é católico de verdade. Você está reduzindo a integridade do ser humano, porque cada ser humano é único. Cada ser humano tem um carisma, uma forma diferente de lidar com Deus. Porque cada ser humano é uma expressão única da infinitude de Deus. Da mesma maneira, eu não posso fazer o contrário, bater o martelinho e falar assim, não, você tem que usar o terninho, o véuzinho e rezar em tridentina e latim, é só assim, porque se você não fizer desse jeito aqui, você é um modernista maldito. Você está reduzindo uma igreja que é muito mais ampla e muito mais rica do que isso. Né? Então, nós temos que fugir, né, desses excessos, porque, insisto, esse radicalismo conservador, focado no ódio ao que é moderno, o ódio ao que não é, que não, ele só vai alimentar o pêndulo para a força vir para o outro lado. Então, se tem algo capaz de ressuscitar a teologia da libertação, são os extremismos. Anota o que eu estou falando. Daqui 10 anos vocês vão ver que eu estou certo. Porque essa pedra desses exageros tem 10 anos que eu estou cantando ela, e aí hoje em dia eu vejo o Padre Paulo Ricardo, o Padre Zé Eduardo, começando a falar, tem uns excessos aí. Eu falei, pô, eu estou avisando que tem esses excessos tem tempo. E tem gente me chamando de modernista. Então, esse ponto que você colocou é fundamental, né? Mas eu acho que o maior ponto que nós podemos colocar aqui, né, é trazer as 3 virtudes teologais. As 3 virtudes teologais, elas são o maior veneno para a teologia da libertação possível, porque ela é o excesso de tudo aquilo que falta na teologia da libertação. Se você traz um amor real a cada ser único, a cada pessoa, amor a ponto de você estar disposto a morrer por ela, você vai fazer uma caridade muito maior do que a do padre Júlio Lancelotti. E as pessoas vão olhar o seu exemplo, opa, vejam como eles se amam, assim como viam os primeiros cristãos. Se você vive uma fé real, o materialismo não vai massacrar sua fé. Você vai respeitar o sacramento, você vai respeitar o sagrado, você vai desejar o céu. E se você tem uma esperança cristã, a sua esperança, ela não vai deixar você cair nessa desesperança revoltosa do marxismo. Porque vai lembrar, o marxismo começou naquela ideia de que o movimento dialético não acabou. Né? Então, o marxista ele vive num mundo injusto que ele quer transformar, mas ele nunca conseguiu. E o cristão ele precisa ter aquela esperança de que há uma Jerusalém celeste, para não cair na desesperança, igual Santo Agostinho mantinha a cabeça no lugar na época dele. Né? Então, a fé, a esperança e a caridade são
melhor postura que nós podemos ter. E eu acho muito bom como o Papa Bento XVI teve um cuidado muito grande de explicar para a gente essas três aqui exaustivamente. Sper Salve, Deus Caritas Est, Amoris Caritatem, Porta Fidei, então o Lumen Fidei depois, né, que foi meio Papa Francisco, meio Papa Bento XVI ali escrita. Então, a virtude teologal, nessa era tão difícil que a gente vive, nessas trevas que nós vivemos, a fé, a esperança e a caridade são aquilo que a gente mais precisa. E é aquilo que vai trazer a luz para essas trevas. Perfeito, professor, perfeito. Tem mais alguma? Tivemos uma verdadeira aula de combate à TL. Olha só. E é isso. E aí, diante disso, professor, nós falamos aí sobre formas de compreender a ATL, formas de combater, forma de como ela se expressa, como ela vem crescendo dentro do cenário, como ela vem ganhando força, como ela vem perdendo força. E a gente vai falar agora sobre o principal veneno, o principal combate contra a teologia da libertação, que é a pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa de Jesus Cristo, ela se expressa para a gente de diversas formas, como a gente falou aqui na forma única de cada ser humano, como ele foi criado, que ele representa a infinitude de Deus. E aí, falando sobre isso, eu queria saber quem é esse Jesus Cristo na vida do Carlos Neiva. Tirando agora o professor, do Carlos Neiva, pessoa. Carlos Neiva, ser humano, filho de Deus. Quem é esse Jesus Cristo na sua vida? Nossa, essa pergunta talvez é a mais complexa, hein? É interessante nós colocarmos isso, né? Quem é Jesus Cristo? A gente comentava no Santa Zoeira, no podcast, como o discurso do Papa Leão XIV foi um discurso que falou muito de Jesus Cristo, né? Ele insistiu muito na centralidade de Jesus. E quem é Jesus? Existe um risco muito grande para o filósofo, que é transformar Jesus numa ideia muito interessante. Então, assim, eu sofro constantemente essa tentação. Jesus é uma ideia fenomenal. Mas a verdade, né, e a qual eu repito para mim todos os dias, né, é que Jesus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, e é uma pessoa central na história da humanidade e na minha história. É uma pessoa que precisa estar na centralidade. Uma pessoa que nas escrituras, né, se manifesta ali aos patriarcas, se mostra a Abraão, a Isaac, a Jacó, faz promessas a Davi, se expressa por meio dos profetas, é anunciado por João Batista e vem de fato estar no nosso meio, né, habitando no seio da Virgem Maria. Jesus Cristo, ele é essa pessoa, e se tudo não for feito visando essa pessoa, não vale a pena. Não vale a pena. O trabalho de professor, ele é um trabalho exaustivo, ele é um trabalho que não vale a pena no Brasil, não vale a pena, né? Ser professor. A própria vida intelectual, ela é uma vida que tende a nos levar à melancolia, né? Eu muitas vezes tragado para a melancolia, né, ao procurar a vida de estudo e tudo, a ficar aqui, né, com esses livros e tal, né? Eu sou arrastado para a melancolia. E aí vem Jesus Cristo e fala, né, coragem, eu venci o mundo, estarei convosco todos os dias. E aí quando eu lembro que não é um conceito que eu estou defendendo, não é uma liturgia bonita, não é uma teologia, não é um autor, não, é uma pessoa, é um amigo, ou melhor, o grande amado da minha alma, né, como a gente vai ver ele cantado no Cântico dos Cânticos, né? Se não for olhando nele, se não for pensando nele, se não for voltado para ele, eu acho que tudo perde sentido, né? E eu acho que, como você falou, o grande remédio para acabar com a teologia da libertação ou qualquer outro pensamento maligno é estar de olho em Jesus Cristo, né? E aí, por isso que eu falei da virtude teologal, né? Essas três virtudes que a gente recebe no batismo quando nos unimos a Cristo, né? Amar a Cristo, crer em Cristo e esperar em Cristo. E pronto. Eu acho que a gente entende depois disso o que Santa Teresa de Ávila disse, né? Só Deus basta.
Acho que é isso. Muito bem. Neiva, cara, só te agradecer pela tua disponibilidade, por todos esses ensinamentos. Foi uma visão bem ampla e, ao mesmo tempo, resumida, né? Também, porque eu creio que dentro disso tudo tu procurou encaixar tudo e foi foram falas que realmente superaram as nossas expectativas enquanto no conteúdo que a gente pensava. A gente já pensava há muito tempo nesse episódio, né? Em episódios mais nesse tom. A gente também pretende mais na frente falar sobre o Concílio Vaticano II, enfim. Mas eu creio que falamos muito sobre a teoria da libertação, muitas dúvidas foram tiradas, muitos ensinamentos, muitos alertas, né? Então, realmente foi um episódio que, para quem assistir, vai ser sim uma fonte de salvação, né, de santificação, para a gente poder se comportar, né, se portar como católico. Então, só te agradecer mais uma vez pela parceria e pela disponibilidade. Obrigado. Vou aproveitar e fazer um jabazinho rápido, viu? Agradeço muito o convite, né? Eu sou muito ruim de responder mensagem, porque eu entro pouquíssimo no Instagram, e quando entro tem as perguntas do Voxfeed e tudo, tem os recados lá dos caroneiros, tudo, tem muita coisa para responder, e aí eu deixo para responder quando estou no computador, para digitar, né? Porque eu sou velho. E aí acaba juntando coisa, e aí quando vocês entrarem em contato eu não respondi na hora. E acabou que eu achei muito simbólico ficar no episódio 66 para falar desse tema. Eu achei que coube bem. Não, uma coisa meio apocalíptica, né? Então, assim, agradeço muito o convite, a paciência, né? Como eu disse, eu falo demais, então dobramos o tempo do que estava previsto aqui, então desculpa. Mas para quem quer me ouvir falando mais, né, que achou que dá para aproveitar alguma coisa, eu convido a me seguir no Instagram, @profcarlosneiva, né? Colocando Carlos Neiva lá no Instagram já aparece, né? Eu sempre faço provocações lá. Eu disse que não entro muito no Instagram, né? Mas eu, graças ao agendamento, eu sempre posto no Instagram algumas reflexões e tudo. Ultimamente eu tenho falado de temas um tanto políticos. No dia em que a gente está gravando isso aqui mesmo, eu fiz uma comparação entre o pensamento de Chesterton, que é um autor que eu gosto muito, né, e Karl Marx. Então, eu fiz esse paralelo do pensamento dos dois, então vale conferir lá. Além disso, eu tenho o Voxfeed, que é esse programa do Santa Carona, em que eu estou lendo a Bíblia inteira, Gênesis, Apocalipse, e explicando. Estou lendo com o pessoal explicando, versículo por versículo. Então, assim, quem tem acompanhado diz que tem passado a ver a Bíblia e a história dos personagens da Bíblia de outra maneira, né? Então, convido vocês a participarem, a conhecerem a Sagrada Escritura melhor. E, além disso, faço parte da equipe ali do Santa Zoeira, né, o podcast católico do Santa Carona, e estamos ali toda quinta-feira no canal do Santa Zoeira, falando dos temas mais malucos possíveis da nossa maneira, que é a mais maluca possível. Então, convido aí a prestigiar esse trabalho, né, e, mais uma vez, agradeço muito pelo convite, pelo carinho e o acolhimento. Muito bem. Eu mesmo já acompanhei alguns episódios e a gente, quando conversando com o Chico, ele deu essa ideia, né? A gente também vai tentar mais na frente trazer, quando tiver um estúdio, né, esse tipo de episódio assim, mais como vocês fazem também. Então, é uma fonte de inspiração para a gente. Fico e feliz. Por isso que pensamos no teu nome, né, para trazer aqui. Então, ainda bem, glória a Deus que deu certo. E é isso. No mais, meu povo, o Santo Pode também, assim como lá no pessoal do Santo Zoeira, é toda quinta. Olha, concorrente! Quinta-feira, 7 horas, mas aí vocês assistem lá o Santo Zoeira, depois vem no Santo Pode, vai no Santo Pode, depois vai lá. Vai estar lá no YouTube o episódio. O nosso é 20. O nosso é 20 horas, dá para ver os dois. Dá para ver os dois. E aí tá lá de qualquer maneira. Então, é isso. Para você que nos acompanhou, que ficou até aqui, um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! Falou!